Prezados alunos de Bioquímica 2 no curso de Nutrição, nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso curso de Bioquímica 2, nossa aula de hoje vamos falar dos mecanismos de desintoxicação. Primeiramente, nós temos que iniciar falando do fígado. Por que nós vamos começar a nossa aula hoje falando do fígado? Porque o fígado é o nosso órgão do metabolismo. Todas as reações metabólicas, reações que importantes para transformar substâncias lipofílicas, hidrofílicas, é o órgão do armazenamento. Então nós temos que falar primeiramente do fígado. Então o fígado é um grande órgão maciço com aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, 17 centímetros de altura e peso médio de 1,4 kg, localizado no quadrante superior direito da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma. Tá? É um órgão altamente irrigado, então o seu suprimento sanguíneo é feito por duas vias, pela artéria hepática de 20 a 40% e pela veia porta, 60 a 80% do suprimento sanguíneo chega pela veia porta. Então o fígado é um órgão tão vascularizado que chega a receber 1,5, ou seja, 1,5 litro de sangue por minuto. Tá? Tem uma incrível capacidade de regenerar, sendo ele capaz de retornar ao tamanho normal, mesmo após ter mais de 50% do seu volume retirado cirurgicamente. Então, estamos falando de mecanismos de desintoxicação, vamos ver várias funções que o fígado tem. É importante nós cuidarmos do nosso fígado, diminuindo a ingestão de álcool, de muitas substâncias que são metabolizadas pelo fígado, porque com a tendência do processo de envelhecimento, nós precisamos muito do fígado. Por quê? Com o processo de envelhecimento inicia as doenças crônicas e inicia a necessidade contínua de medicamentos. Então temos que cuidar do nosso fígado. Então o fígado é a nossa central metabólica, ou seja, é o nosso órgão do metabolismo. Metabolização de substâncias tóxicas no intuito de quê? No intuito de aumentar o processo de excreção. Produção de substâncias essenciais ao organismo. Metabolização dos nutrientes digeridos, gorduras, proteínas e glicose. O fígado é capaz de armazenar excessos de carboidrato na forma de glicogênio, de metabolizar fármacos, porque o fígado contém um conjunto de enzimas microsomiais, citocromo, P450, relacionado ao metabolismo de fármacos, de substâncias que nós ingerimos. Formação e excreção da bile, lembrando que a bile é uma estrutura, um composto formado pelo fígado e ele é armazenado na vesícula biliar, que tem como função emulsificar a gordura, função também de destruição de bactérias e outros germes. Ou seja, e principalmente no nosso caso, que é o processo de processo de desintoxicação, metabolização de substâncias tóxicas. Tá? Então, as funções, metabolização dos nutrientes digeridos. Então, primeira coisa, o que nós temos que entender e diferenciar nessa aula? Diferença de digestão e de metabolismo. Exemplo, a glicose ela é digerida? Não, mas ela é metabolizada. Proteínas é digerida? Sim, digeridas até chegar em aminoácidos para ser absorvida e depois metabolizada. Lipídios é digerido? Sim, em ácido graxo, glicerol e depois metabolizado. Então, qual que é a diferença de digerir e metabolizar? Digerir, a digestão acontece principalmente no trato gastrointestinal. Digestão é o que? Transformar macromoléculas em micromoléculas para serem absorvidas. Exemplo. Então, exemplo de uma macromolécula. Proteína é uma macromolécula que tem que ser digerida em quê? Aminoácidos para ser absorvido. Outro exemplo, a lactose. A lactose é o que? É um disacarídeo que tem que ser digerido em quê? Em glicose e galactose para ser absorvido e metabolizado. Já a glicose já é um monossacarídeo, ela não precisa ser digerida, ela vai ser absorvida e metabolizada. Então, a digestão nada mais é que a transformação de macromoléculas em micromoléculas para ser absorvido. O que é absorver?
é passar do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. A partir do momento que chega na corrente sanguínea, né, a maioria das substâncias são metabolizadas pelo fígado, são transformadas. Então, o fígado, né, ele é capaz de metabolizar os nutrientes o quê? Digeridos. Toda a circulação sanguínea do trato digestivo drena em direção à veia porta, de forma que nenhum nutriente ou substância ingerida consiga chegar ao resto do organismo sem antes passar pelo fígado. Esse processo é de suma importância, pois o fígado quem controla quanto, qual e em que forma cada substância originada da alimentação passará para o resto do corpo. Então, quando vocês estudaram, né, a bioquímica 1, vocês estudaram os monossacarídeos, as hexoses, glicose, frutose, galactose, que são os monossacarídeos. A maioria da frutose e da galactose, ao ser absorvida, passa para o fígado e é metabolizada e transformada em quê? E é transformada em glicose, né? Gordura, né? No fígado, as gorduras vindas do processo da digestão é transformada em diversas substâncias, como os fosfolipídios de membrana, o colesterol, que são essenciais na produção de novas células. O fígado também usa o que? As gorduras para sintetizar o que? As nossas lipoproteínas, que são as frações do colesterol. Vamos relembrar? Temos o que? O HDL, que é o que? Que é a lipoproteína de alta densidade, que é importante para manter os níveis principalmente de LDL e evitar a formação de quê? De placas de ateroma. O VLDL, né, que é a lipoproteína de baixa densidade, LDL também de baixa densidade. Como a concentração de LDL no nosso organismo é maior, ela está muito ligada aos processos de quê? De formação de placas de ateroma. E essas moléculas, que são as moléculas responsáveis pelo quê? Pelo transporte de colesterol pelo sangue. Então, HDL, VLDL e LDL, que são as lipoproteínas, elas são sintetizadas pelo fígado. O fígado também é quem determina se a gordura ingerida será usada para gerar energia ou será o quê? Armazenada. Nesse caso, né, se o indivíduo consome gordura em excesso, o que o fígado faz? Transforma o glicerol e o ácido graxo. Vamos relembrar? O que são o glicerol e o ácido graxo? Quando nós ingerimos, né, os lipídios também são macromoléculas, eles têm que ser o quê? Digeridos. E o produto da digestão é o quê? O ácido graxo e o glicerol, né? Nesse caso, quando nós vamos fazer uma atividade física, né, uma atividade física aeróbica, que precisamos de quê? De energia, ao utilizarmos, né, o lipídio, o ácido graxo, através da beta-oxidação, que vai gerar o quê? ATP. Já o glicerol, ele é mais utilizado o quê? Para a gliconeogênese, né? Então, vai depender se você vai precisar do lipídio. Você vai armazenar ou você vai utilizar para estar transformando em energia. Quem vai definir isso vai ser o fígado, né? Então, exemplo. Então, de novo, o fígado é quem determina se a gordura ingerida será usada para gerar energia ou será armazenada. Se o indivíduo consome gordura em excesso, o fígado transforma o glicerol e o ácido graxo em triglicéridos. Você sabe, né, lá da bioquímica 1, que os triglicéridos é o quê? É a forma de armazenamento, né, de lipídio no nosso organismo, lá no tecido adiposo. Lembrando que cada triglicéridos é formado de quê? De 3 ácidos graxos e 1 glicerol, armazenando ele no tecido subcutâneo, criando camadas de tecido adiposo, os famosos o quê? Pneuzinhos. E de forma oposta, se o corpo precisar de fontes extras de energia, o tecido adiposo quer o quê? Os triglicéridos novamente em quê? Em glicerol e o ácido graxo, e principalmente o ácido graxo, lá nas células hepáticas, eles vão sofrer um processo de quê? De beta-oxidação, no intuito de gerar o quê? Energia. Então, enviando de volta para o fígado para que eles possam ficar disponíveis como fonte de energia para as células. Como eu falei para vocês, no caso do glicerol, o fígado realiza também a gliconeogênese. O que vem a ser gliconeogênese? Formação de glicose a partir de substâncias novas. No caso, pode utilizar o glicerol ou também
como já disse anteriormente, na produção de ATP através da beta-oxidação, que é o fígado que realiza metabolizando o ácido graxo e transformando ele em ATP. Certo? As proteínas, é muito importante nós falarmos da relação fígado e essa ingestão exagerada de proteínas. O nosso organismo consegue armazenar carboidrato? Conseguimos. Nós conseguimos armazenar carboidrato na forma de glicogênio no fígado e no músculo. Esse processo é chamado de glicogênese. Nós conseguimos armazenar gordura? Conseguimos, através dos triglicéridos, né, que são formados, né, através do metabolismo hepático, e depois é armazenado no tecido o quê? No tecido adiposo. Nós conseguimos armazenar proteínas? Não. Então, as proteínas, então o processo de digestão de proteínas, o que vai acontecer? As proteínas serão digeridas até chegar na forma de quê? Aminoácidos. E é na forma de aminoácidos que serão o quê? Absorvidos. Então, o fígado é o órgão que decide o destino desses aminoácidos. Podemos utilizá-los o quê? Como fonte de produção de albumina, que eu já falei para vocês, a albumina é uma proteína o quê? Responsável pelo transporte plasmáticos de substâncias lipoproteicas. As globulinas, né, que é a parte de aminoácidos que fazem parte o quê? Da hemoglobina. Os fatores de coagulação, da cascata de coagulação, a formação de massa muscular e também a transformação em quê? Em triglicéridos. Se você ingerir também excesso de proteína, pode acarretar a lipogênese. E também os aminoácidos, eles podem ser utilizados também no processo da gliconeogênese. Ou seja, o que vem a ser gliconeogênese? De novo, gênese, formação de glicose a partir de substâncias novas, exemplo, a glicose. Então, como que o fígado ele pode, a partir desses aminoácidos que nós obtemos, né, da ingestão de proteína, formar várias substâncias. Agora, se não estiver precisando, o que vai acontecer? O excesso de aminoácidos vai ser o quê? Excretado. Por quê? Porque nós não conseguimos o quê? Armazenar proteínas. Ou seja, o excesso é excretado. Aí, se tiver, aí vocês vão perguntar, então se essas pessoas ficam utilizando muito o whey protein, né? Ou seja, excesso de proteína, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar o fígado para quê? Para metabolizar. E vai sobrecarregar o quê? Os rins para quê? Para excretar. Então, muitos nutricionistas, como eu já falei para vocês, eles receitam suplementos alimentares. Por quê? Porque muitas vezes a atividade física daquela pessoa é muito alta, né? É muito intensa, e muitas vezes, somente pela alimentação, ele não consegue repor aquela proteína ingerida. Então, vem os suplementos alimentares. Agora, tem pessoas, né, que não precisam de suplementação proteica. Vai acabar o quê? Sobrecarregando o fígado para metabolização daquelas proteínas e sobrecarregando o quê? Os rins para excreção, principalmente de aminoácidos. Eu já falei para vocês, quando a pessoa estiver excretando muita proteína, ou seja, proteinúria em excesso, está muito ligado a problemas renais, né? Pacientes com doenças graves do fígado apresentam níveis baixos de proteína no sangue, principalmente albumina. Então, gente, é o seguinte, ó, a pessoa teve, né, alguns distúrbios hepáticos. Na aula passada, nós discutimos o quê? Quais são as proteínas plasmáticas que, quando estão em excesso, né, os marcadores estão em excesso no sangue, é indicativo que de lesão hepática. Então, muitas vezes pode estar dosando a ALT, né? A ALT, ou seja, o excesso, né, de ALT das transaminases, né? O enzima transaminase ALT é indicativo de quê? De lesão hepática. Fora, né, que nós já discutimos também nas aulas anteriores de Bioquímica 2, a bilirrubina, né? Principalmente o excesso de bilirrubina que é lipossolúvel, que muitas vezes o processo de conjugação dessa bilirrubina lipossolúvel e hidrossolúvel para ser excretada, essa conjugação com ácido glicurônico acontece no fígado. Então, muitas vezes, esse processo, né, de transformação está o quê? Está alterado, né? A perda de massa muscular também é comum devido à perda da capacidade de lidar com os aminoácidos recebidos
da alimentação, né? Outro fator, a deficiência de fatores da coagulação faz com que esses pacientes apresentem maior risco de quê? De sangramento. Então, nós estamos percebendo como que esse processo de desintoxicação, de liberação dessas substâncias tóxicas do organismo que estão em excesso, depende primordialmente de quem? Do fígado. Porque o fígado é o órgão do metabolismo. Como que ele vai estimular essa excreção, essa desintoxicação? Metabolizando, transformando substâncias lipossolúveis em substâncias hidrossolúveis. Aí vocês poderiam me perguntar, por que o fígado tem que transformar as substâncias lipossolúveis em substâncias... transformar substâncias lipossolúveis em substâncias hidrossolúveis para estimular esse processo da desintoxicação? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o principal sistema de excretas, de eliminação de substâncias tóxicas? Via renal, né? Renal, urina. E urina, né, combina com o quê? Com substâncias hidrossolúveis. Então, de novo, o processo de desintoxicação ele passa pelo fígado, pois o fígado, através do seu metabolismo, tende a transformar substâncias lipossolúveis em substâncias hidrossolúveis. A digestão de proteínas produz aminoácidos, mas também gera amônia, uma substância que é muito tóxica para o organismo. Isso é muito importante para eu falar para vocês nesse processo de desintoxicação. Por quê? Quando a pessoa faz uma atividade física, né, ou utiliza o músculo, né, o que vai acontecer? O aminoácido ele vai liberar o glutamina, ou seja, a amônia. Essa amônia é muito tóxica. Então essa amônia ela tem que ser o quê? Transformada em ureia. Porque ureia é o quê? Ureia é o nosso principal produto de excreta nitrogenada. Mas aonde que a amônia é transformada em ureia? Através do ciclo da ureia, que acontece aonde? No fígado. Então qualquer problema também hepático pode estar o quê? Comprometendo essa transformação de amônia, que é muito tóxica, em ureia, que é tóxica, mas é o nosso principal produto de excreta nitrogenada. Então o fígado é o responsável pela metabolização da amônia, como eu falei com vocês, transformando em o que? Ureia. Uma substância que é infinitamente menos tóxica e não precisa de tanta água para excretar. O principal produto de excreta nitrogenada dos peixes é a amônia. Ok, explicado. Agora o nosso é a ureia. Então o fígado é responsável por esse processo de desintoxicação, ou seja, transformando a amônia em ureia. E a ureia ela é livremente excretada através da urina. Pacientes com cirrose e falência hepática perdem a capacidade de metabolizar amônia, fazendo com que a mesma se acumule no corpo, levando a chamada encefalopatia hepática, um processo de intoxicação dos neurônios. Então, muitas vezes esse excesso de amônia tem problemas seríssimos em termos de sistema nervoso central. Um coma mesmo pode acarretar a morte. A glicose, né, como eu falei com vocês, né, os carboidratos ingeridos são transformados em molécula de quê? De glicose, que é a principal fonte de energia das células. E qual que é a relação do fígado com isso? Primeiro, os monossacarídeos, as hexoses, em termos de energia, são glicose, lactose e frutose. Todos esses monossacarídeos eles é o produto final da digestão dos carboidratos. Esses monossacarídeos eles são o quê? Absorvidos, caem na corrente sanguínea e frutose e lactose são transformados também em glicose. Tá. E essa glicose, né, ela vai ser utilizada pelas células no processo de quê? De formação de quê? De energia de ATP. Agora, se tiver glicose em excesso, o fígado, juntamente com o músculo, ele faz o quê? Ele vai e armazena esse excesso de glicose na forma de glicogênio. Esse processo é chamado de glicogênese. Quando nós estamos num período de jejum, muitas vezes em repouso, o que o fígado faz? Para manter a quantidade de glicose disponível, ou seja, a glicemia, o fígado vai, quebra esse glicogênio hepático e libera glicose na corrente sanguínea. Esse processo é chamado de glicogenólise, né? Então, quando
chega uma grande quantidade de glicose ao fígado, ele libera uma parte em direção à circulação sanguínea e armazena a outra sob a forma de glicogênio, para que essa possa ser usada como fonte de energia nos períodos de jejum ou atividade física, né? Já no caso da atividade física, muitas vezes o músculo, né, ele realiza a glicogenólise hepática, só que nesse caso da glicogenólise, o músculo, né, realiza, voltando, no caso de atividade física, o músculo realiza a glicogenólise muscular, no caso, né, mas só que não libera glicose para a corrente sanguínea. Como eu já falei para vocês, o fígado não tem a glicose 6-fosfatase, que transforma glicose 6-fosfato em glicose. Então, quando ocorre a glicogenólise muscular, é para liberar energia para o músculo durante a atividade física, ou seja, no músculo ativo. Se o fígado já está cheio de glicogênio, mas o indivíduo continua ingerindo carboidrato em excesso, o mesmo passa a ser transformado em quê? Em triglicerídeos. Então, esse processo é chamado da lipogênese, sendo enviado para os tecidos subcutâneos. É por isso que comer muito carboidrato engorda. Agora, isso aqui a gente tem que explicar. Vocês, como nutricionistas, como vocês vão falar assim, você está comendo muito ou pouco? Vocês têm que analisar o que? Principalmente o metabolismo basal do seu cliente, que você está entendendo, que você está atendendo, né? E também, além do seu metabolismo basal, também da sua atividade física diária. Tá? Porque muitas vezes, para um ele precisa de mais carboidrato, para o outro, então isso vai variar. Pacientes com doença grave hepática podem apresentar hipoglicemia, pois, além do fígado, né, quebrar o glicogênio armazenado, mas também um tempo muito grande de jejum, como eu falei, o fígado também realiza o quê? A gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outras substâncias, como eu já falei, glicerol, aminoácido, lactato, piruvato e por aí vai, né? Pois o fígado já não consegue armazenar glicose na forma de glicogênio, fazendo com que o paciente não tenha reserva de glicose facilmente disponíveis nos períodos de jejum. Tá? E também a metabolização de substâncias tóxicas. Né? Assim como os nutrientes, qualquer outra substância ingerida também passará pelo fígado, antes de chegar ao resto do organismo, incluindo remédios, drogas, toxinas ambientais e o álcool. Então vamos falar do álcool, vamos falar dos medicamentos. As drogas, os medicamentos, são substâncias, né, que podem se tornar tóxicas, ou seja, ela tem que fazer o seu efeito farmacológico e depois o que? Ser excretado. Né? Quando a gente fala então de metabolização de substâncias, né, de medicamentos, de álcool, né? Os hepatócitos, ou seja, o que são os hepatócitos? São as células do fígado. Eles são ricos em citocromo P450. Esse citocromo P450 é o nome dado a uma família de enzimas que tem a capacidade de quê? De metabolizar, inativar e facilitar a eliminação pelos rins de diversas substâncias. Ou seja, ao metabolizar essas substâncias, no intuito de excretar, como eu já disse anteriormente, ele vai transformar essas substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis para o quê? Para facilitar a sua excreção. Tá? O exemplo mais famoso do processo de desintoxicação realizado pelo fígado é a metabolização de bebidas alcoólicas. E é tanto que nas aulas anteriores eu falei para vocês que o excesso de bebidas alcoólicas pode acarretar o quê? Uma cirrose hepática. E uma das maneiras de verificar se a pessoa está com um problema hepático, ou devido a medicamentos, ou devido ao álcool, é chamado que gama-GT. Então, a gente feito essa dosagem, né, esse exame de dosagem de gama-GT, e se tiver aumentado no sangue, está relacionado, tem uma relação direta com o quê? Com uma disfunção hepática, né, devido ao quê? A utilização em excesso ou de medicamentos, né, ou de álcool. Né? Então, o álcool é uma substância extremamente tóxica, mas que até certo ponto pode ser consumida, pois o fígado tem a capacidade de transformá-la em ácido acético, um metabólito muito menos tóxico e facilmente eliminado pelos rins através da urina. O que não pode acontecer é um excesso de álcool que pode o quê? Lesionar o fígado e, consequentemente, atrapalhando o seu processo metabólico. Tá?
O fígado também é capaz de desativar substâncias produzidas pelo próprio corpo, como hormônios, impedindo que haja excesso dos mesmos circulando pelo sangue. Então é importante nós, a partir do momento que você entra em contato com um paciente que está com qualquer distúrbio hepático, que ele comece o tratamento o mais rápido possível, que o problema hepático, a pessoa não tem muito tempo de vida, tá? Devido a todas as funções que o fígado tem, que eu falei para vocês. Então, pacientes com doença hepática devem evitar álcool e determinados medicamentos, pois o fígado já não será mais capaz de quê? De metabolizá-los adequadamente, tá? Então, as nossas próximas aulas, né, continuando nesse processo de desintoxicação através dos rins, nós vamos falar da produção, né, do fígado relacionado à produção de bile. Por que nós vamos discutir isso? Porque tem muitas pessoas que falam, a pessoa retirou a vesícula biliar, ela deixa de produzir a bile. Não, nós vamos ver que a bile ela é produzida pelo fígado e ela é armazenada na vesícula biliar. E para que ela vai ser armazenada na vesícula biliar? Para ficar mais efetiva. E qual a função tem a bile? Emulsificação de gordura. Mas isso vai ser assunto da próxima aula. Então fiquem ligados, tá? Que daqui a uns dias, né, vou estar gravando a aula e dando continuidade ao processo. Obrigado, um abraço a todos.